nossa aula de ciências, iremos estudar sobre transformações da matéria. Como acontece com a energia, a matéria que forma os objetos e os corpos não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Essa propriedade recebe o nome de indestrutibilidade da matéria. Vejamos alguns exemplos de transformações da matéria. Como exemplos de transformações da matéria temos: parte do ferro do portão transformou-se em ferrugem com o passar do tempo. Parte da palha de aço também se transforma em ferrugem devido ao seu uso. Gelo em processo de derretimento. A queima de uma folha de papel. Vejamos a seguir quais são os tipos de transformação. Transformação física e transformação química. Transformação física é o tipo de transformação em que só ocorre modificação na forma, na aparência ou no estado físico do material. Nele, o material não muda, permanece o mesmo. Vejamos alguns exemplos de transformação física. Como exemplos de transformação física, temos o ouro derretido, que pode ser transformado em uma barra de ouro, mas não deixa de ser ouro. Barras de ferro, que se transformou em portão de ferro, mas não deixou de ser ferro. O gelo, que entrou em processo de derretimento, mas não deixou de ser água. Toras de madeira, que se transformaram em um móvel, mas não deixaram de ser madeira. Então, através desses exemplos, podemos perceber que o material não mudou, permaneceu o mesmo. Transformação química é o tipo de transformação em que ocorre modificação da matéria. Ela é transformada em outras substâncias, ou seja, a modificação ocorre no material que forma o corpo. Vejamos alguns exemplos de transformação química. Como exemplos de transformação química, temos a palha de aço, que se transforma em ferrugem, a folha de papel, que ao ser queimada se transforma em cinzas e fumaça, a massa crua, que se transforma em pães, a maçã, que ao entrar em processo de decomposição, também é uma transformação química. As transformações químicas acontecem o tempo todo na vida das pessoas e mais perto do que você pode imaginar. Sabe onde? Na cozinha. O ovo cru se transforma no ovo frito. O milho para pipoca se transforma em pipoca. E a carne crua, que é transformada em carne assada. Existem fatores que provocam essas e outras transformações. Quais serão eles? O calor e umidade são dois fatores que provocam transformações.
Se o ovo e os grãos de milho tivessem sido deixados na panela e o fogo não tivesse sido aceso, eles permaneceriam crus e a transformação não aconteceria. Ou seja, foi usado nesse caso o calor. Da mesma forma, se a palha de aço não tivesse entrado em contato com a água, a transformação química também não teria acontecido. Os seres vivos também podem ser fatores que provocam transformações químicas. A ação de alguns seres vivos causa a decomposição de certos materiais, como por exemplo a maçã que vocês viram anteriormente. Quando restos de comida são jogados fora, alguns seres vivos agem sobre eles e os decompõem. As transformações podem ser reversíveis e irreversíveis. Reversível, que pode ser revertido, que volta ao estado anterior. Por exemplo, a água formada do gelo derretido, ela pode ser congelada novamente. Outro exemplo também é o derretimento do ouro. Irreversível, que não pode ser revertido, que não volta ao estado anterior. Exemplos: a queima do papel e a ferrugem da palha de aço.